Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar do planejamento Simplex Lattice, que é um planejamento para experimentos de misturas. Aqui está ilustrado um planejamento Simplex Lattice e esse planejamento pode ser denotado da seguinte forma: Simplex Lattice Q,m, onde m é o grau do polinômio, grau do modelo que você quer estimar, tá ok? E Q é o número de componentes. Então aqui é o número de ingredientes, número de componentes, né? No fatorial, superfície de resposta tradicional, a gente chama de fatores. Aqui nos experimentos para misturas a gente chama de componentes. Logicamente que o grau deve ser adequado para representar, né, aquela função, aquela resposta de interesse em função dos seus componentes, né? Então às vezes você presume que um polinômio de primeiro grau é suficiente, mas você pode ter uma falta de ajuste. Se você acrescentar alguns pontos, por exemplo, pontos centrais, você consegue fazer um teste para adequação do seu modelo, tá? E o número de componentes, lógico, você vai colocar o tanto de componentes que você quer testar ali na sua mistura, tranquilo? Então, logicamente, quanto maior o grau do polinômio e o número de componentes que você deseja considerar ali no seu experimento, maior vai ser o número necessário de experimentos. E como que nós calculamos o número de experimentos? É simples, o número de experimentos vai ser Q mais M menos 1, combinação M/M. Isso aqui dá essa parte aqui no numerador fatorial, Q mais M menos 1 fatorial, dividido por isso aqui fatorial, né? E isso menos isso fatorial. Então, Q mais M menos 1 menos M dá Q menos 1 fatorial. Então, esse caso aqui, ó, eu já sei, depois eu vou explicar mais claramente para vocês, que eu tenho um planejamento Simplex Lattice com 3 componentes, x1, x2 e x3, tá? E grau 2, tá? Com esse planejamento, com apenas 6 pontos, eu consigo estimar um polinômio de segunda ordem, um polinômio quadrático, tá? Então, quantos experimentos que tem? Eu tô vendo aqui 6, né? Se você quiser confirmar, vai ficar assim, ó, n vai ser 3 mais 2 menos 1 fatorial, dividido por 2 fatorial, 3 menos 1, 2 fatorial. Então, n nesse caso fica 4 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial, dá 6. Então é isso, vamos tentar aqui compreender melhor isso, por que são 6 experimentos e por que eu coloco esses 6 experimentos dessa forma no planejamento, tá? Então vamos ver aqui. No primeiro vídeo, no vídeo introdutório, eu tinha mostrado para vocês esse planejamento aqui, que é um Simplex Lattice, né, igual eu mostrei ali, com 3 componentes e grau 2, né? E eu tinha mostrado para vocês aqui os pontos. Aqui eu tenho o que a gente chama de mistura pura. E aqui todos os pontos no meio das faces são misturas binárias, onde eu tenho 0,5 em proporção de cada componente, né? Mas quando eu fiz aquele primeiro vídeo eu não falei que isso aqui era um Simplex Lattice, né? Se eu tenho 6 pontos, por que eu monto o planejamento dessa forma? Tem um fator aqui que eu não expliquei para vocês e vou explicar agora, que seria o espaçamento. Então você vai definir o espaçamento entre os pontos aqui na sua região simplex, tá? Na sua região experimental, de acordo com o grau do polinômio. Então esse espaçamento aqui, que eu vou chamar de delta, ele tem uma relação com o grau. O grau a gente chama de m, né? E delta é igual a 1 sobre m. É importante eu dizer também, né, para ficar claro, mas imagino que vocês já presumiram isso, que aqui a dimensão de uma aresta aqui no seu espaço simplex é igual a uma unidade, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, para grau 2, um experimento de grau 2, eu tenho delta, eu estou vendo aqui, igual a meio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um planejamento Simplex Lattice com 3 componentes também e grau 1. Então, eu tenho, nesse caso aqui, um modelo linear e eu só preciso de fazer 3 experimentos para obter esse modelo linear, tá certo? O espaçamento é 1 sobre 1, tranquilo? Por isso que eu só tenho os pontos nos vértices, tá? Já nesse caso aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho um planejamento Simplex Lattice com 3 componentes e grau 3. Então vocês vão ver aqui, ó, que a distância entre todos os pontos, vocês vão ver que essa distância é de 1/3, tá? Qualquer ponto que você pegar aqui, essa distância vai se manter aqui. Quaisquer 2 pontos, na verdade, né? Essa distância vai se manter igual a 1/3, que é o nosso delta.
igual a 1 sobre m, tranquilo? Então, logicamente, reforçando, quanto maior o grau do polinômio, maior o número de pontos na sua região simplex. Tem como você fazer uma mistura com dois componentes e ter um planejamento? Sim. Nesse caso, o seu planejamento simplex poderia ser representado por uma linha. Por exemplo, se eu tenho um simplex lattice com dois componentes e grau 1, vou colocar aqui, ó, que seria x1 e aqui seria x2, os meus experimentos seriam aqui, ó, eu faria a mistura pura de x1 e a mistura pura de x2. Agora, se ao invés de grau 1 eu quero grau 2, aí eu vou ter também aqui o ponto central. Então aí o delta vai ser igual a meio. E se eu tiver um simplex lattice para 4 componentes? Aí a gente já ilustraria com um tetraedro, né? Já seria uma ilustração tridimensional. A partir de 5 já não dá para visualizar mais, tá certo? Essa aí é a ideia geral do simplex. O número de pontos vai aumentar de acordo com o número de componentes e com o grau do polinômio que você quer obter. Então vamos entender com um pouquinho mais de profundidade o que seria o polinômio de misturas, tá? Isso aqui é um polinômio de primeira ordem, pessoal. Então é o seguinte, esse polinômio eu tenho aqui o gráfico de contorno e o gráfico de superfície que ilustram um exemplo aqui desse tipo de polinômio de primeira ordem. Vamos tentar entender aqui como que eu posso colocar ele naquela forma que eu apresentei no vídeo introdutório de experimentos de misturas. Então eu posso usar o seguinte artifício. Posso pegar aqui o somatório de j igual a 1 até que de xj é igual a 1. O somatório da proporção de todos os componentes na mistura é sempre unitário. Então, se eu pegar esse modelo aqui, ó, pegar beta 0, multiplicar por 1 é a mesma coisa que multiplicar por isso, né? Então, o somatório de j igual a 1 até q de xj, não altero em nada minha constante, né? E vou somar essa segunda parte aqui, j igual a 1 até q de beta j xj. Aqui o que eu posso fazer? Passar beta 0 para dentro do somatório, fazer um somatório só, colocando xj em evidência. E aí eu vou ficar com esse resultado aqui, ó, y igual ao somatório de j igual a 1 até q de beta 0 mais beta 1 vezes xj, tranquilo? Só que aqui eu vou colocar aqui um asterisco aqui, ó, só para transformar isso. Poderia ter colocado desde o início, se você quiser, ó. Aqui é beta j, tá, pessoal? Então eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse beta 0 asterisco mais esse beta j asterisco para todo j e chamar de beta j. Ou seja, eu vou ter um termo aqui que representa ao mesmo tempo a constante e o coeficiente linear. Isso só é possível fazer aqui nos experimentos de misturas, por causa dessa regrinha aqui. No fatorial isso aqui não acontece. Então como que vai ficar o nosso modelo? Nosso modelo de misturas vai ficar da seguinte forma. Y chapéu igual somatório para j igual a 1 até q de beta j xj. Então isso aqui é um modelo linear. Isso aqui de certa forma é a constante com o termo linear. Vamos entender ali nos gráficos o que seria, né, esse termo beta j, que representa ao mesmo tempo aqui a inclinação e a constante, tá certo? O beta, por exemplo, aqui é o fator c, né, que é o fator x3. Esse gráfico de contorno corresponde a esse de superfície, tá? Eu gerei isso aqui no R para os mesmos dados. Então olha só, essa altura aqui, ó, seria o coeficiente beta 3 nesse caso, que está multiplicando x3, tá? Aqui o beta 1 está praticamente zerado aqui. Lógico que não é zero, né? Aquele começou a partir de 23, parece. Mas enfim, beta 2 seria a altura desse ponto aqui, que está praticamente zerado, só que aqui não é zero, que ele começou de 23, parece, tá? E beta 1, que é aqui do fator A, seria a altura desse outro ponto aqui. Então percebam que eu posso redesenhar isso daqui aqui assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer algo parecido com o que está ali. Então olha só, que seria o nosso beta 3, né? E aqui bem baixinho seria o nosso beta 2. Então percebam que, por exemplo, quando eu tenho um gráfico simples de regressão, sem essa questão da dependência entre as variáveis que acontece aqui nas misturas, o beta 0 ele é um intercepto, né, o que corta lá no eixo vertical, e o beta j, o coeficiente linear, é o termo que determina a inclinação, né, que determina o efeito, a magnitude do efeito. Aqui eu percebo que esses dois coeficientes juntos aqui, né, vão determinar a inclinação, né, no sentido desses dois fatores
fatores aqui, tá? Aqui seria x2 ou b e aqui x3 ou c nesse vértice, e a altura deles vai determinar aqui o intercepto, né? E se o efeito é positivo ou negativo. Nesse caso aqui, ó, quando eu aumento a proporção de x3 e diminuo a proporção de x2, eu tenho um aumento na resposta. Eu posso dizer o mesmo nesse outro sentido aqui, ó, quando eu aumento a proporção, aqui está x1, né? Aqui seria beta 1 até lá embaixo, né? Não sei onde que vai terminar o triângulo, mas presumo que seja por aqui, assim, ó, tá? Então aqui seria o nosso beta 1. Quando eu aumento a proporção de x1 e diminuo a proporção de x2, eu também aumento a resposta, tá? Agora x3, quando eu diminuo ele no sentido de x1, ele muda o comportamento. Então, quando eu aumentava ele aqui nesse sentido, aumenta a resposta. Agora, nesse sentido aqui, eu diminuindo x3 e aumentando x1, eu vou ter um aumento na resposta. Ou seja, no modelo linear é muito simples ver qual que é o experimento aqui que me dá uma resposta máxima, que seria aquele que tem o beta maior. Nesse caso, é o beta 1 aqui, que já seria a previsão. Por exemplo, se eu tenho o meu modelo com 3 componentes, y é igual beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 3 x3. Se eu quero saber a previsão de y para x1 igual a 1 e x2 e x3 nulos, isso aqui vai dar beta 1. Então a previsão nos vértices são os coeficientes lineares, tá? Então fica fácil de ver aqui qual que é o máximo e, lógico, qual que é o mínimo também. Pode ser que eu queira minimizar essa resposta. Então é isso, o modelo linear, beleza? Para finalizar, pessoal, vamos ver aqui um modelo de segunda ordem, tá? Na verdade, polinômio de misturas, como o número de experimentos é relativamente baixo, por exemplo, para 3 componentes, um modelo de segunda ordem, eu preciso de 6 experimentos apenas. Então existem modelos de ordem maiores que esses que eu estou passando aqui por enquanto, tá? Existem modelos de terceira ordem. Quando você tem um modelo de terceira ordem, você tem vários tipos de termos, enfim. Mas esse tipo de modelo eu não vou trabalhar por enquanto. Então, como que nós poderíamos simplificar esse modelo aqui? Posso considerar aqui que a soma para j igual a 1 até q das proporções é unitária, e posso considerar também o seguinte: se eu pego um termo quadrático, xi ao quadrado, eu posso representar ele da seguinte forma, como sendo xi vezes o produto de 1 menos a soma para j igual a 1 até q das proporções, exceto da proporção de xi. Tranquilo? Então isso aqui é a soma de todas as proporções, exceto de xi. Eu coloquei j diferente de i aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que xi. Eu posso escrever a proporção de qualquer componente como sendo 1 menos a soma da proporção dos demais, tá? Então se eu fizer isso daqui, né, colocar isso daqui no lugar de xj ao quadrado, e também fizer isso aqui da mesma forma que eu fiz lá com o modelo de primeira ordem, né, em beta 0, eu posso obter no final um modelo da seguinte forma: y chapéu é igual a somatório para j igual a 1 até q de beta j xj mais somatório para i menor que j de beta ij xi xj. Poxa, esse aqui é um modelo de segunda ordem? Sim. Eu não vou fazer as manipulações, tá? Mas se vocês quiserem, tem no livro do Cornell lá, só pra gente não perder muito tempo com isso. Não é complicado de fazer, mas aqui o que está acontecendo é o seguinte: eu vou colocar aqui novamente aqui, ó, asteriscos igual eu fiz lá no modelo de primeira ordem. Aqui eu tenho beta j igual a beta 0 asterisco mais beta j asterisco mais beta jj asterisco, e beta ij igual a beta ij asterisco menos beta ii asterisco menos beta jj asterisco. Então aqui eu vejo que a constante agora ela vai ser influenciada também, né, pelos termos quadráticos, e os termos de interação, né, pelos termos de interação e quadráticos. Então eu vejo esse comportamento aqui que pode variar muito de acordo com os sinais e com
as magnitudes aqui dos coeficientes, né? Então eu vejo, por exemplo, aqui, ó, uma convexidade para baixo, aqui nesse sentido aqui já uma convexidade para cima, aqui já mais linear, né? E devido a essa mudança aí de convexidade nos sentidos aqui, né, de um fator para o outro, a gente vê esse aspecto de cela aqui, essa região, né? E aí, lógico, depende se você quer maximizar ou minimizar, né, a sua resposta. O máximo nesse caso estaria por aqui, o mínimo estaria por aqui, né? Então seriam misturas aí de dois componentes, né? A e C para o máximo ou A e B para o mínimo, tranquilo? E lógico, com uma proporção aqui diferente, de 50% para cada. Aqui provavelmente uns 60% para A e uns 40% para C, tranquilo? E aqui o contrário, uns 60% para B e uns 40% para A. Mas basicamente é isso, pessoal. Planejamento Simplex Lattice, né? Recordando aí, é um planejamento que, para eu obter um modelo dessa forma aqui, né, para um determinado número de componentes Q, eu coloco 2 aqui e determino o número de experimentos necessários, tranquilo? Então o espaçamento nesse caso vai ser igual a meio, tá? Para obter um modelo de segunda ordem. Por exemplo, para Q igual a 3, eu preciso de apenas 6 experimentos, tá certo? Então por hoje é só. No próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês uma implementação na linguagem R, tá? De um experimento para mistura utilizando o planejamento Simplex Lattice. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado.